Tem muitas pessoas que vêm relatado pra gente de ter conhecido essa devoção a São Rafael agora pela nossa novena. Também está começando a ler o livro de Tobias. Isso é muito bom. É muito bom conhecer mais sobre esse arcanjo tão poderoso e que intercede por nós. Eu conheci essa devoção, acho que foi em 2018, quando eu e o Paulo nós terminamos o nosso namoro, e eu recebi um livro chamado Glorioso Encontro. Algumas pessoas devem já ter lido esse livro. É muito interessante. Nesse livro, o autor fala muito sobre o livro de Tobias. E assim, foi nesse livro que eu tive a curiosidade. Assim, eu já tinha lido Tobias, mas nunca tinha pensado na questão de pedir a intercessão de São Rafael pelo relacionamento. Sempre achava que o São Rafael era que intercedia pela questão da saúde, né? Então, assim, foi muito bom ler esse livro, O Glorioso Encontro. Eu até indico para vocês também. Me ajudou bastante, assim, na questão de ter confiança. Como diz no livro de Tobias, Tobias, ele foi encontrar sua esposa, mas ele foi antes numa viagem, ele não tinha intenção de encontrar a sua esposa. Ele foi porque estava querendo resolver uma questão familiar, mas ele era sempre muito reto, muito fiel a Deus, fazia as coisas certas, estava sempre na caminhada. E ele não saiu à procura, na preocupação de ter uma mulher, de uma esposa. Mas Deus sabia o que era melhor para ele. Como ele estava sempre fazendo a vontade de Deus. Então, com isso, mostra como que nós não devemos nos preocupar tanto, assim, em querer ter alguém do nosso lado, sem antes pensar como que nós estamos em relação a Deus, o nosso relacionamento com Deus. Isso eu acho que é muito mais importante. Acho que isso é fundamental, né? São Rafael, ele fez um exorcismo, né? Ele exorcizou ali, ensinou Tobias o que ele deveria fazer na hora ali, no momento na hora da núpcias ali no quarto, quando Tobias estava com Sara. Ele ensinou, orientou Tobias que ele tinha que queimar o coração do peixe, que a fumaça que ia expulsar o demônio de lá. E São Rafael correu atrás do demônio, afugentou o demônio. Então foi um exorcismo. Como esse santo, esse arcanjo é poderoso. Então vamos pedir também para que ele possa exorcizar tudo que está impedindo de receber essa graça. Porque muitas vezes a gente anda pelo caminho errado, e mesmo que agora a gente está buscando as coisas de Deus, a gente tem que ter uma reparação, né? Porque o demônio, ele tem pavor da família, né? Isso a gente já sabe, desde Adão e Eva, e a gente sabe como que Deus ama a família, como Deus protege a família. Deus ama tanto a família que Jesus veio de uma família, né? Então, assim, como é importante a gente ter uma família, como que o matrimônio, esse sacramento, como ele é importante para a nossa vida, mas também para a vida da igreja, né? Porque nós podemos ter filhos santos, nós podemos até ter quem sabe, um futuro papa. Deus não sabe, né? A gente não sabe o que Deus tem reservado para a gente. Então, por isso que essa questão de discernimento é fundamental para a nossa vida. Discernir e olhar o que eu, na minha caminhada passada, o que eu fiz. Eu deixei alguma brecha aberta para que o demônio possa agir? Eu fiz algum pecado, eu ainda não reparei, eu ainda não confessei, eu ainda estou no vício. Tudo isso é uma brecha para que o demônio possa agir, impedir que você tenha uma família sagrada. Então, esse é um momento muito importante também para que a gente possa refletir e renunciar, confessar, nos livrar disso, para que a graça de Deus possa chegar até nós. Então, peça que São Rafael para exorcizar tudo que está impedindo, toda ação demoníaca que está impedindo você de ter uma família, de receber essa graça de Deus.
É isso. Carol, você podia contar um pouco, o pessoal está perguntando que livro que é, o livro chama Glorioso Encontro. A Carol vai contar rapidamente a experiência que ela teve com esse livro, que é um livro que a gente recomenda que todos leiam, é excelente, né? O livro é muito bom. Principalmente nessa questão de você meditar a palavra de Sara e Tobias. E no livro tem uma parte que fala que para você escrever uma carta para Deus, pedindo o seu companheiro, como você deseja que seja o seu companheiro. E uma carta detalhada, porque Deus, ele sabe o que nós precisamos e muitas vezes o sonho, a gente tem aquele desejo no nosso coração, às vezes é Deus que plantou. Né? Quando a gente está em estado de graça, a gente está fazendo a vontade de Deus, a gente tem aquele desejo, aquela vontade, e é uma ação mesmo do Espírito Santo ali, mostrando o que ele deseja para nós. Então, no momento, eu tinha terminado com Paulo, eu comecei a seguir mais as coisas de Deus, busquei confessar, viver estado de graça. Aí eu recebi esse livro, li o livro e decidi fazer essa carta. Eu não sou muito apegada a essas coisas, eu sempre achei assim que Deus é que sabe o que é melhor pra mim, que eu não tenho que escolher as coisas, que seja feita a vontade de Deus. Mas no livro ele explica essa questão que Deus, principalmente quando a gente pede a intercessão de Nossa Senhora, que ela cuida dos detalhes, de todos os detalhes da nossa vida. Então que eu poderia escrever, sim, como eu queria ser detalhadamente, consagrar essa carta nas mãos de Nossa Senhora, pedir a intercessão de São Rafael, de jeito que eu queria que fosse esse companheiro. Então eu escrevi a carta, falei como que eu queria que ele fosse, não só fisicamente, mas que você não queria que ele tivesse tal mania, ou que você queria que ele tivesse Pode falar os detalhes, gosto. né? Eu falei assim, que fosse... eu nem lembro direito. Pessoa que gostava de ler, que eu falei que gostava, que fosse consagrada a Nossa Senhora. E para ser consagrada a Nossa Senhora tem que ler o Tratado da Verdadeira Devoção de São Luís Maria Montfort, que é um livro, assim, é uma grande batalha para ler aquele livro, né, para alcançar essa consagração. O livro é Glorioso Encontro. Então eu escrevi detalhadamente. Em uns pontos eu coloquei essa questão de ser consagrada a Nossa Senhora. Também eu não queria que o meu companheiro gostasse de beber, de bebida. Porque antigamente, quando eu namorava com o Paulo, tinha essa questão dele gostar muito de beber, de muito nas festas. Não que eu acho que seja errado beber. Até abrir um parênteses, né? Porque a gente tem que saber reconhecer quando que a bebida nos atrapalha. Porque hoje tem um movimento, assim, até dentro da igreja, de pessoas de falar que a pessoa toma uma cerveja e tá pecando. Não é assim que funciona. Então, todo vício faz mal. Então, a gente sabendo controlar, se tomando uma cerveja na sua casa, tomando um vinho, não tem nada de errado nisso. O problema é quando isso afeta outras coisas. Igual eu bebia bastante, eu dirigia. Era uma coisa que me afetava. Não era uma coisa que fazia bem pra mim. E por esse motivo, na hora de eu escrever a carta, eu queria que não tivesse, que não gostasse de beber, de cerveja. E aí eu falei assim, na hora que eu tava escrevendo, eu falei, não vai ser o Paulo mesmo, porque ele não gostava de ler, que ele não vai ler, não vai consagrar de jeito nenhum, porque ele nem gosta de ler. Nem a missa eu ia, né? Nem a missa, nem nada. E também ele adora cerveja, então não vai ser ele mesmo. Aí eu escrevi lá e pronto. Só que aí eu peguei essa carta e guardei. A gente reza, faz oração, o que vem do nosso coração, a gente consagra a Nossa Senhora e guardei a carta. Isso foi em 2018. Aí em 2018, o Paulo teve a conversão dele. Isso, eu não sabia dessa carta não, porque a gente tinha terminado, não tinha conhecimento nenhum disso. Aí me apareceu uma publicação no Instagram que ia ter uma consagração na Canção Nova, Jaraguá, Belo Horizonte. Aí eu senti que, sabe, quando você sente uma coisa no seu coração, diz, vai lá, fui. Perguntei minha tia é consagrada da comunidade, perguntei ela como que funcionava para ir lá. Uma pessoa falou, já começou a ter uma semana, mas está na introdução ainda, você pode ir lá, são 7 ou 8 encontros, que são as formações, só que você tem que ler um livro. Aí eu tava lá na loja da Canção Nova, peguei o livro,
Falei assim, nossa, tem que ler isso tudo aqui. Eu tinha que ler a introdução e o primeiro capítulo para ir para outro encontro. Eu não gostava de ler. Só que quando eu cheguei em casa, comecei a ler aquilo, eu já li tudo assim de uma vez. E eu via uma ação de Nossa Senhora me tocando. Tanto que para mim fazer esses 8 encontros, eu tive muita tribulação. Era chuva que eu pegava no meio do caminho, até com enchente. Era problemas na família. Eu tive muita tribulação para conseguir cumprir essa consagração pelo método de Montfort. Mas aí chegou o dia da missa, a gente se confessou. Confessei com o Padre Oscar, que é o padre lá da Gospel Mira. Fui na casa dele, confessei com ele, ele abençoou minha correntinha de consagração. E no dia da missa, parecia que o céu tinha descido, assim, sabe? Quando você sente uma sede de santidade, de pureza, de buscar avançar, de buscar a santidade, de buscar evangelizar. Assim foi o dia da minha consagração. Foi uma virada de chave para eu avançar e buscar mais as coisas de Deus. E com isso, eu tinha feito um propósito de parar um tempo de beber. Porque me prejudicava, não era uma coisa que me fazia bem, caía em pecados de pornografia, a questão da bebida exagerada e tudo. Aí eu tinha passado o prazo que eu tinha proposto, aí chegado a consagração, eu falei assim, não vou beber não, né? Chegando a consagração e tudo, vou dar mais um tempo. Acabou que eu fiquei até assim, uns 2 anos, assim, não foi uma promessa não, foi um propósito mesmo, né? De não querer beber, mas só abrindo parênteses que a questão da bebida não é pecado. Hoje, assim, eu tomo uma cerveja na minha casa aqui, vendo um jogo, a gente toma um vinho e tudo, então não é pecado, mas você tem que saber reconhecer quando te faz mal. Né? Aí, em 2019, quando a gente se reaproximou, que ele me contou, né, o que tinha acontecido com ele e tudo, aí eu lembrei da carta, eu falei, nossa, olha só, como que é as coisas, né? Bateu tudo, né? Bateu tudo que tava na carta e era ele, que ele mudou, ele se transformou, né? Ela não fez a carta pensando em mim, porque eu não era isso. Então, assim, como que Nossa Senhora cuide de todos os detalhes. Então, vamos ter fé e vamos entregar tudo nas mãos dela. Essa questão da carta, não ficar apegada. Não precisa de ficar apegada. Igual eu nem tava lembrando dessa carta. Eu escrevi, coloquei nas mãos dela. Eu e o Paulo, a gente tem isso. A gente tem um caderninho. Antes da gente casar, né? A gente tinha esse caderninho que a gente escreve tudo que a gente precisa, tudo que a gente quer alcançar. A gente escreve nesse caderno, consagrando a Nossa Senhora. E tudo, graças a Deus, né? A gente vê que tem as mãos dela, tudo vai encaminhando conforme a vontade de Deus, que é isso que é o mais importante. Nós precisamos ter essa conexão com as coisas do alto. Igual a novena que está aqui. Tem pessoas persistentes em todos os dias, tem gente que fica só por um dia. Então, nós temos que persistir, criar esse vínculo com Deus, buscar avançar em santidade e não se preocupar com o tempo de solteiro. Ter intimidade e discernir também nossa vocação, o que Deus quer pra gente, o que tem em nós que está impedindo de receber essa graça, de estar crescendo espiritualmente. Tudo isso é importante. E São Rafael, ele com certeza, ele é poderoso para interceder por nós nessa questão. Amém. Então é isso, gente. A gente vai começar a nossa oração, chamar o convidado de hoje. Boa noite, Larissa, tudo bom? Oi, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, excelente. Que bom, graças a Deus. Pessoal, a Larissa é membro do nosso clube de solteiros, se propôs a estar rezando aqui com a gente hoje. Então, Larissa, pode se apresentar, falar tudo aí sobre você. Boa noite, gente. Meu nome é Larissa, né, como o Paulo já falou. Eu tenho 30 anos, moro no interior de São Paulo, Catanduva. Sou engenheira mecânica, sou devota de Santa Teresinha e estou me consagrando a Nossa Senhora das Graças. E você vê como nada é à toa, né? Vocês estavam falando exatamente de ler o tratado e tal, e eu estou nessa fase de ler o tratado. E vocês soubessem o que está acontecendo, cada coisa que eu... Nossa Senhora, Jesus! É muita tribulação. Nossa, muita coisa, muita coisa, muita coisa. E é real mesmo, né? A gente tem que persistir e não deixar nada que vem de fora, né? Nada que quer atrapalhar a gente, né?
ganhar, né? A gente que tem que ser mais forte e se empenhar e fazer acontecer. Isso mesmo. Você vai se consagrar por agora? Tá certo. Olha, assim que eu terminar o livro, né? E depois tem que fazer os exercícios espirituais, Sim. né? É em Aí novembro? sim. Novembro? Então, É qual o título? Nossa Nossa das Graças. Ah, sim. Nossa das Graças é em novembro, né? É, Nossa das Graças é em novembro. Ai, que bom. É muito bom o livro, né? Essa preparação, essa formação. A gente Muito. aprende muito, né? E assim, é um livro que ao mesmo tempo que você quer ler muito, também você não consegue, porque ele é muito denso, e assim, você também absorver tem. tudo. Isso, você não pode ler de uma vez, você tem que ler um pouquinho, esperar aquilo entrar em você, assim, você realmente entender aquilo, pegar aquilo aí, você lê mais, e assim vai. Isso mesmo. Verdade. Mas vale a pena, vale muito a Muito. pena. Então é isso, Larissa. Então vamos fazer a oração de Vamos. hoje, então. Sim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Rafael, padroeiro amoroso dos que procuram um cônjuge. Ajudai-me nesta decisão importante da minha vida. Encontrai para mim como companheiro na vida a pessoa cujo caráter possa refletir algum dos traços de Jesus e Maria. Que ele seja íntegro, leal, puro, sincero e nobre, para que com esforços unidos e com amor casto e altruísta, ambos possamos nos esforçar para nos aperfeiçoarmos em corpo e alma, assim como os filhos que agrade a Deus confiar aos nossos cuidados. São Rafael, anjo do namoro casto, abençoai nossa amizade e nosso amor, para que o pecado não tenha parte nisso. Que nosso amor mútuo nos una tão intimamente, que nosso futuro lar seja sempre mais parecido com o lar da Sagrada Família de Nazaré. Oferecei vossas orações a Deus por nós dois, e obtende a bênção de Deus sobre o nosso casamento, pois tu fostes o arauto da bênção para o casamento de Tobias e Sara. São Rafael, amigo dos jovens, sede meu amigo, pois sempre serei vosso. Desejo sempre invocá-lo em minhas necessidades. Ao vosso cuidado especial, confio a decisão que devo tomar quanto ao meu futuro marido. Dirigi-me à pessoa com quem possa cooperar melhor para fazer a santa vontade de Deus, com quem posso viver em paz, amor e harmonia nesta vida e alcançar a alegria eterna na próxima. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis de cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Rafael Arcanjo, rogai por nós. Amém. Muito obrigado, Larissa, pelo seu sim, por ter rezado conosco. Quer deixar alguma mensagem para os solteiros, para o pessoal ter mais fé, persistir? Eu que agradeço pelo convite e pela oportunidade. Antes de eu entrar aqui, eu estava um pouco reflexiva, né? Pensando assim, se Deus queria que eu falasse alguma coisa ou não. E aí veio assim no meu coração uma mensagem que eu não sei se, né, pode valer para alguém aqui ou não, mas às vezes a gente fica tão preso em encontrar uma pessoa que não tenha defeitos ou que venha pronta, mas a gente tem que saber confiar essa decisão a Deus e que saber que todas as pessoas estão passando por um processo, todo mundo tem as suas evoluções, as suas dificuldades, os pontos bons, os pontos nem tão bons assim, mas que a gente deve saber confiar e pedir para Deus mostrar quem que é a pessoa que Ele quer que a gente fique junto, e não se prender a uma lista que às vezes tem um checklist mental que você tem, que precisa ter isso e aquilo, e às vezes não vai ser assim, às vezes vai ser de uma outra forma, que às vezes você não está nem pensando, que às vezes Deus tem algo maior para você e melhor. Então essa é a mensagem que eu queria deixar.
Obrigado. Deus usa das oportunidades, coisas que a gente nem imagina acontece. Igual a gente sempre Exatamente. fala que o pessoal aqui está rezando, observe quem está comentando aí nos comentários. Às vezes dali surge, uma pessoa mandou pra gente no privado que conhecer alguém assim. Então, às vezes a pessoa vai lá despretensiosa ali e acontece. Então, Deus usa das oportunidades para as coisas acontecerem. E cada um tem Exatamente. sua história, né? Cada um tem suas experiências. Não é porque com um aconteceu dessa forma, com o outro vai ter que ser desse jeito, né? É Isso. sempre ter fé e confiar e fazer a nossa parte, né? Estar sempre, não negociar os nossos valores, o que nós acreditamos, né? E eu Isso acho que isso mesmo. é fundamental também. Então é isso. Muito obrigado, Larissa, pelo seu Obrigada. sim, Eu que pela sua agradeço oração, pela sua vocês. palavra que você trouxe aí. Muito bom. Boa noite. Boa noite, Boa noite, pessoal. gente. Obrigada. Agradecemos, bom sábado a todos. E vamos postar a novena lá agora. E você já faz aquela interação de comentar de onde vocês são, o estado, cidade, idade, beleza? Então, em nome do Pai, do Do Filho Filho e do e do Espírito Espírito Santo. Santo. Amém. Amém.